Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a esta, eu não posso dizer reformulação, mas a volta às origens. A volta às origens, a volta ao início, não é? E este início, para mim, regravar e trazer a minha visão sobre o baralho, sobre hoje, com a minha, vamos colocar assim, com a minha vivência, com os caminhos que eu trilhei e com a idade, a experiência, vai fazer aqui toda uma diferença nessa nova jornada que vamos iniciar dentro deste curso de baralho cigano, este conhecer o caminho do baralho cigano dentro desta tradição, dentro desse caminho. Porque quando você começa com este caminho do baralho cigano, você começa a voltar exatamente para a sua origem, aonde as coisas deveriam às vezes ter começado e você, até por causa dos conhecimentos, das vivências, da onde se passou, tudo fica aí. Mas chega a hora do chamado e essa força deste oráculo vai buscar, vai trazer aquilo que é preciso. E estes ciganos trazendo este seu conhecimento do que eles podem fazer e atuar dentro do caminho, do nosso caminho físico, emocional, financeiro, espiritual. Quais são os conhecimentos que eu preciso hoje ter, não só para oracular, mas para viver, conhecimentos que vão me tirar de padrões, vão fazer eu acreditar não só naquilo que eu trago, desenvolver outros dons, fazer com que eu entenda que eu sou uma pessoa como um todo, mas todos os dias levar um trabalho do qual muitas vezes eu pensava que era para ser feito de uma forma e esses ciganos trazem de outro, e a partir daqui você encontrar esta ancestralidade. Então eu começo, até porque faz parte aqui da apostila, o céu é meu teto, a terra é minha pátria e a minha religião é a liberdade. Então é exatamente isso que esses ciganos trazem. O céu é o nosso teto. Então por que o céu é o teto? Eles decidem dessa forma. A terra é realmente os caminhos, não é? As estradas aonde eu vou caminhar, e a minha religião é a liberdade. Exatamente por tudo que eles vão passar. Então eu começo esse curso contando um pouquinho da história dos ciganos, da onde teve a origem e aonde que eles chegaram. E a partir dali como eles ganham realmente este mundo, e isso passa a ser a verdade. A terra é a minha pátria, perfeito? Então vamos lá. Onde que os ciganos originam? Eles se originam da cidade de Punjab, na Índia. É uma cidade que está no noroeste da Índia, e eles estão lá concentrados e faziam a sua vida. É uma origem realmente indiana, dos quais trazem esses princípios, tá bem? E por que eles decidem sair de lá? O que acontece que fazem com que você abandone a sua terra natal? Houve uma invasão árabe. E essa invasão árabe, estes homens ciganos, eles decidem o quê? Que as nossas mulheres não vão ser estrupadas, nossas crianças não vão virar escravos e nós não vamos morrer. Então eles decidem juntar todas as pessoas. O melhor caminho e o mais seguro é entrar num caminho de estrada, num caminho de movimento, num caminho de aonde isso vai dar. Mas a maior preocupação naquele momento é a saída realmente da cidade, para que este mal não recaia sobre essas mulheres, não recaia sobre essas crianças, e muito menos eles, esses homens, que veem ali essa oportunidade de conhecer muito mais. Então, se eu vivo dentro de uma cidade, eu vivo dessa forma, com aquilo que eu tiver, eu vou viver também em qualquer lugar. E a partir dali, eles entram naquela cadeia de montanhas, de árido, que faz parte realmente do território da Palestina, do território onde é árido, é sofrido fazer as travessias, mas eles entram e vão enfrentar. Por quê? Porque para eles aquele mal é menor do que o mal de ter seus filhos mortos, mulheres e crianças ali sofrendo uma imposição e uma tirania que é bastante difícil, porque era assim que os árabes invadiam as cidades, né? Isso vocês vão ver, porque tem toda uma correlação que Sara também passa por isso. Então a partir dali, esses ganham o
continente, eles entram já realmente nessa parte onde nós chamamos da parte da Palestina, aonde está as cidades realmente da Palestina. Só que eles vêm exatamente da parte lá da Índia, da parte que vai fazer uma travessia, ela não é fácil. Nós vamos nos deparar com ciganos quando eles chegam na Turquia, e a Turquia, que é o grande porto realmente, que abre portas e abre uma série de influências e traz para os ciganos influências de roupas, de comida, de costumes, enfim. Quando estudamos a Turquia, vemos exatamente as passagens desses ciganos e a força que esse país, vamos dizer assim, esse povo da Turquia traz e impregna realmente todos esses ciganos. Quando eles chegam na Turquia, ali tem uma divisão. Essa divisão ela é feita para que se continue as rotas. Então tem um grupo que vai seguir para a Europa e o outro grupo que vai descer para a Palestina. Isso vai gerar dois caminhos diferentes e também onde que vai gerar os clãs ciganos ali pelo mundo e a todas as influências que, conforme cada país que é passado, vai se esse cigano impregnando, trazendo para dentro da sua tradição, trazendo para o seu acampamento e com isso vai se trazendo também, se formando os clãs ciganos, tá bem? Os que ficam na Turquia, eu vou fazer primeiro este caminho, os que ficam na Turquia descem para a Palestina e aí nós temos um caminho brilhante realmente da passagem dos ciganos com Jesus. Tá bem? E Sara, que aparece neste contexto, mas a história de Sara eu vou contar para vocês, para a gente orar junto, porque afinal de contas é uma história realmente para vocês entenderem, tá bem? Mas os ciganos ganham a Palestina. Ganham a Palestina porque um grande centro de comércio, toda uma influência realmente que quero estar seguro, esteja com os meus inimigos, eu não preciso ser os meus inimigos, mas eu esteja dentro dos costumes desses meus inimigos, e aí onde essas mulheres aprendem a ler borra de café, borra de chá, traz toda a influência dos condimentos dentro das comidas ciganas, e a partir dali eu aprendo também um pouco dessa tradição muçulmana, perfeito? Por quê? Uma coisa que surge mesmo quando esses ciganos eles falam, nós somos ciganos que temos uma influência árabe, uma influência beduínos, uma influência dourada, eles estão dizendo que eles são ciganos que passaram pela Palestina. Quando eles se referem a nós, eles nos cumprimentam com Salam Aleikum. E nós temos que responder Salam Aleikum Salam, que Deus esteja convosco, que assim Deus permita. Então, outro costume que isso não vai acontecer com os clãs que foram para a Europa, a parte que foi para a Europa, mas traz toda essa tradição e a partir dali eles vivem sim neste continente da Palestina e aprendem muito dessa tradição. Uma das tradições que entram para dentro dos costumes ciganos é a astrologia, que eles aprendem ali junto com a tradição dos caldeus. Os pais da magia são os caldeus, os ciganos ali começam a ter contato com a magia e, claro, como se curar, porque tudo isso faz parte dos conhecimentos inerentes que cada tradição e cada, vamos dizer, eu não posso dizer família, mas eu posso dizer país tem de melhor, tá bem? Os ciganos decidem sair da Palestina quando ocorre a crucificação de Jesus, até porque vocês sabem da lenda do ferreiro que foi obrigado a fazer os cravos da crucificação, e a partir dali que esse ferreiro faz os cravos e entrega para o momento da crucificação de Jesus, a lenda conta que este ferreiro fala para Jesus: Senhor, nosso povo não tem nada contra ti. E Jesus fala: acredite naquela que sairá das águas. A partir dali os ciganos atravessam o continente, saem da Palestina, atravessam o Rio Nilo e adentram o Egito. E no Egito eles vão ter outros conhecimentos. Vão ter conhecimento de tarô, que já está aqui na minha mesa, conhecimentos de astrologia, conhecimentos da perfumaria e os ungüentos que trazem as curas e também esse contato com o deserto do Saara, que traz até hoje esses ciganos que fazem as travessias no deserto.
esses ciganos que fazem as rotas e que continuam fazendo as suas negociações pelo deserto do Saara, pelo deserto do Marrocos e que vão levando seus bens e vão levando as pessoas para atravessar, realmente conhecer as riquezas que mesmo sendo um lugar árido pode trazer e pode ensinar. E a partir dali esses ciganos atravessam realmente esse deserto e passam pela Tunísia, Argélia, passam por mais uma cidade e chegam no Marrocos. Quando eles chegam no Marrocos, que ainda tem toda essa, vamos colocar, influência muçulmana, essa influência árabe, turca, toda uma influência otomana, vamos colocar desta forma, todos estavam ali indo para as novas terras, indo para o sul da Espanha, porque o sul da Espanha estava em construção. E com isso, quando se está um lugar em construção, se eu chego e construo, eu também posso ser dono daquele pedaço de terra. Então, pelo Marrocos, se atravessa para o sul da Espanha através do Estreito de Gibraltar. E o estreito ali, muito mais fácil de se atravessar, se atravessa e vai se entrar ali nas 7 cidades que compõem Andalucia, tá bem? Que aí entra os ciganos calons, entra os ciganos que fazem parte dessa força e essa referência espanhola que estão neste sul, que vivem neste sul da Espanha, que eles ali não só constroem junto com os árabes e com os otomanos as cidades, principalmente Sevilha, Granada, Helbia e o caminho para Évora, que eles começam uma construção de forma, vamos dizer, forte e determinada. Para quê? Para que eu possa colocar as minhas famílias e ter um lugar seguro, perfeito? E dali que começa todas as influências, que nasce a música, que nasce o flamenco, que nasce as tradições e começa-se mais um pouco da mistura dentro da culinária e dentro dos costumes de roupas, tá bem? Por quê? Porque as ciganas que passam pela Palestina são ciganas que vão usar, não é? Vamos dizer, mantos compridos, não usam saias tão rodadas, amam pulseiras, amam, vamos dizer, as joias, e sim, vão usar muitos anéis. Essa é também uma influência que a Palestina traz, mas quando chegam na Espanha vão encontrar outros tipos de roupas, até por causa do calor, do caminho que se tem, e outros tipos de vestimentas, mas tudo isso faz parte do lugar, da tradição e dos caminhos. Perfeito? E do sul da Espanha, dá para se ir para Portugal, dá para se ir para a França e se adentrar os outros caminhos para a Espanha. E não só para a Espanha, mas por toda a Europa. E com isso, eu conheço outros lugares, eu conheço outras pessoas e eu chego onde é preciso. Faço minhas negociações, levo o meu produto, continuo o meu comércio e a sobrevivência das minhas famílias. E continuo crescendo, mantendo aquilo que é preciso. Porque as famílias ciganas viviam do quê? Do seu comércio, de fazer os seus trabalhos e precisava dos centros urbanos para se ter todo esse comércio, essa negociação. Os homens com vendas de cavalos, mantos, facas, ouro, joias, enfim, todo esse comércio, né? Porque os ciganos são ótimos em trabalhar com essas peças de ouros e pedras preciosas e com isso continua-se todo o grande comércio, todo o grande caminho, perfeito? Mas eles trazem, quando eles entram nesse sul da Espanha, toda uma influência, aqueles que vieram pela passagem da Palestina, uma influência árabe, uma influência otomana e que faz toda ali uma característica. Por quê? Porque eles trazem essa característica. Não quero ser discriminado num lugar, eu me adequo a ele. E quando eu me adequo, é claro que eu não sou um membro, eu continuo sendo sim um estrangeiro, mas eu sou também aceito porque eu respeito as leis do local. E é nisso que os ciganos fazem essa passagem e seguem ali seus caminhos. Os outros que vieram, que saem da Turquia e vão adentrar toda a Europa, eles vão se dividindo, passando pela Rússia, passando pela Polônia, Hungria, né? E vão andando, e a partir dali vai se gerando o quê? Os povos que estão nessas outras cidades são povos que eles trazem a tradição de se fixar
E é por isso que dessas duas rotas se traz ciganos sim e diferentes, porém, porque os ciganos que vão pela rota da Europa, eles vão se dividir em Rom e Sintis. Os que fazem a rota da Palestina, eles vão ser Calons, perfeito? Mas eu explico por que eles vão ser Calons. Já eu explico por causa disso. Mas eles são diferentes. Por quê? Os Roms e os Sintis, eles vão ficando nas cidades, eles vão gerando o seu comércio e trazendo o melhor para as suas famílias e mantendo a tradição, mas já acomodados, vamos dizer assim. E com isso, os Sintis, eles vão e seguem a tradição, porque eles vão fazer parte da Alemanha, da Itália e da França, mas eles mantêm também e recebem toda a influência também do local. Por isso que há uma diferença entre Roms e Sintis, tá bem? É a localidade, os países que fazem essa diferença. Perfeito? Porque os que estão na Espanha, eles são chamados de Calons, porque é como, vamos dizer assim, portugueses e espanhóis começam a dominar esse cigano. Calon quer dizer caloteiro, um povo que faz calon, que faz trambique, um povo que faz assim, vamos dizer, não fala toda a sua verdade. Para o cigano, ele está falando a verdade, porque ele fala a verdade para outro cigano. Para o gadiô, eu não vou falar toda a verdade, para ele está certo. Mas o outro não. Mas, por isso que ele recebe essa influência e nós recebemos ali esse título, porque são exatamente esses ciganos calons que saem da Espanha e da França que são deportados para o Brasil, tá bem? Mas é por isso. Mas eles estão certos, mas do outro ponto de vista não, vamos colocar assim. E isso vai se caminhando, mas eles são todos ciganos. O que muda são as influências das cidades, dos países e que desta passagem. E as rotas, tá? Essas rotas foram determinantes para mudar esses ciganos e trazer todos outros costumes, tá bem? Não que se perdeu o costume de oracular, de fazer negócios e de se viver e de saber da onde que se tinha que se conectar e quais ritos fazer. Isso não se perdeu, isso é igual em todos, mas eu tenho a influência do local e essa influência do local é que faz esses ciganos terem essas três diferenças, perfeito? Bom, a partir dali, tá bem? Acontece a grande deportação dos ciganos de Portugal e da Espanha para o Brasil, tá bem? Eu não sei dizer para vocês, eu posso dizer assim, que os ciganos que foram deportados foi muito ruim. Ao mesmo tempo, se nós olharmos hoje, foi muito bom, porque eles trouxeram conhecimentos, eles trouxeram a tradição, eles mantiveram isso por mais de 500 anos e foram passando isso de geração para geração. Hoje, os territórios que foram varridos, esses ciganos, eles geraram um desequilíbrio e que hoje nós temos que levar o conhecimento do qual, né, espiritualmente falando, foi aí colocado com tanto amor e que às vezes por não se entender eu jogo fora. Então cuidado, é outro ditado cigano. Às vezes chega as coisas para você e você naquele momento não dá aquele devido valor, mas logo você vai precisar e aquilo precisa voltar para a sua vida. É isso que hoje acontece e é por isso que os conhecimentos desses ciganos hoje eles vão fazendo e estão abrindo novas fronteiras e novos caminhos para que se volte aquilo que é da origem, se volte aquilo que faz o melhor do seu caminho. E a partir dali, esta é uma verdade: o céu é meu teto, a terra é minha pátria e a minha religião é a liberdade. Por quê? Em todos os territórios que esses ciganos passaram, se eles entram na Palestina, os palestinos são o quê? Muçulmanos. Se eu falar para vocês que os ciganos não entenderam o que é essa tradição muçulmana, sim, eles entendem, mas eles não deixam sua reverência à lua, sua referência à terra, os ritos que eu preciso fazer e as conexões que eu preciso estabelecer. Se eu venho pela Europa, entra o catolicismo e eu recebo esta força do catolicismo, sim, mas eu não deixo os meus ritos, eu não deixo os meus conhecimentos. Tanto que, quando entra a Inquisição em toda a Europa, as bruxas fogem sim junto com esses ciganos.
Porque é o melhor lugar para se estar e não se morrer queimado na fogueira. Porque são povos que mudam de cidade, e quando eles mudam ali de cidade, é claro que não sei para onde foi. E foi o caminho de levar esta prosperidade para onde que era precisa. Por isso que aonde há, vamos dizer, uma bruxa, há ciganos também. E aonde há ciganos, há bruxas também. Porque é a concordância com os 4 elementos, é a concordância com a força da terra, essa conexão divina e do qual eu aprendi a ter. Mas eu aprendi também a amar a Cristo, eu aprendi também a me reverenciar e entender a força do meu próximo, a ser leal a este irmão e continuar os meus ritos. A fé que faz parte sim de mim e que eu posso ter a fé onde eu quiser. Por isso que a liberdade é a minha religião. A religião é aquilo que eu acredito que vai ser o melhor. Então, por isso que aonde o cigano está, ele pode transitar, espiritualmente falando. Então, hoje nós vemos ciganos transitando livremente numa linha somente deles, dentro dos caminhos de Umbanda. Eles transitam também dentro das rodas e dos ritos de Candomblé, trazem os seus conhecimentos, fazem parte de casas e trabalhos kardecistas, fazem parte de núcleos de terapias holísticas, trazem o seu conhecimento e levam este bem-estar, gerando todo um equilíbrio, mas dentro de um caminho que eles falam que é o seu caminho de liberdade. A roda cigana não pode parar, e é por isso que eu vou sempre para muitos lugares. E é esses muitos lugares que me trazem todas essas influências e fazem com que eu aprenda a viver com muitas pessoas, a estar bem em todos os lugares, faça o meu melhor, me aceite como eu sou e eu caminho. Vou chorar. Essa é a força. Essa é a força. E isso é história. História dos ciganos. E eu vou para o próximo capítulo, já me recompondo, porque tem mais coisas para a gente falar. Então, beijo, até já!